Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Elliot. E no vídeo de hoje vamos para mais um vídeo de resumos duvidosos, onde vamos falar de Kuroshitsuji, uma obra que eu gosto muito, porém hoje iremos reclamar bastante. Uma coisa que eu quero deixar claro é que os vídeos dessa série, elas não são reviews, não são avaliações, análises, esse tipo de coisa, não. É totalmente resumo muito duvidoso de acordo com o que eu entendi e interpretei minhas opiniões sobre a obra. Então, não levem nada que eu falei aqui a sério. E isso não serve só pra esse vídeo, mas pra todos os vídeos dessa série. Eu não estou fazendo nenhum tipo de análise, eu só estou falando tudo que passa na minha cabecinha e o que eu gosto e quero falar. Além do mais, o foco é pro anime em si, de que eu estou vendo e falando. A gente não vai puxar coisas de mangá, não vamos falar tretas de bastidores, coisas do gênero, teorias da conspiração e etc, etc. Porém, para este vídeo, ele será uma exceção à regra, porque o tanto de coisa que eu tenho que reclamar de Kuroshitsuji, a animação, o anime. Gente, eu fiz um roteiro, dessa vez eu acho que mais decente do que as outras tentativas. Eu escrevi num caderninho, eu fiz anotações. Tenho muitos pontos a reclamar aqui da animação de Kuroshitsuji, porque é uma obra no mangá extremamente boa, muito boa mesmo, mas a animação parece que pegaram ela, cagaram e cuspiram. É horrível. Você está exagerando. Um pouco, sim, com certeza. É porque me revolta muito como o anime foi criado, o início, o nascer. Porque atualmente ele é bom, mas o início é horrível. Então a chance das pessoas que não leem o mangá, vai ver o anime, começa e larga porque não está entendendo porra nenhuma, é muito grande. Existe vídeo ensinando a você assistir pra você saber a ordem. Então antes do resumo mesmo, vamos dar uma pequena sinopse para vocês entenderem o decorrer da nossa carruagem. Kuroshitsuji conta a história de um menino chamado Shiero. Sim, eu chamo ele de Shiero, não de Ciel, porque eu escuto assim no anime, então eu vou chamar ele desse jeito. Você se incomoda aí na sua casa. Primeiro, o Shiero, ele vive em Londres, tá? Século 18, 19. E ele tem um mordomo que é um demônio. Porque eles fizeram um pacto, porque a família do Shiero morreu. E aí ele quer vingança àqueles que mataram sua família e sequestraram ele pra usar numa seita. Esse é o resumo do anime. Aí pronto, a partir daqui vamos seguir. A obra, o anime, a gente só vê meio que ele fazendo umas missãozinhas a pedido de quem? Da coroa britânica, Dona Rainha Victoria. Porque uma rainha pede pra uma criança de 12 anos de idade, que depois faz 13, fazer coisinhas de mistérios que era pra a polícia lá da Inglaterra. Fazendo, ai que susto! O alarme do meu celular tocou. Tomei um susto. Enfim, voltando às reclamações, eu não sei porque a rainha, em vez de ficar pedindo pra guarda real, pra polícia ou pra não sei quem ir fazer as missãozinhas dela, não. Ela manda o menino de 12 anos fazer isso. Porque pra cabeça dela faz total sentido. Mas o pai do Cheiro fazia isso de morrer. Problema, moça. Direito da infância, do adolescente. Pelo amor de Jesus. Aí, enfim, o anime é meio que a gente acompanhando as missãozinhas que a rainha, sem noção, fica mandando pra ele fazer. Vamos lá, primeira temporada. A primeira temporada começa com assassinato. Logo no primeiro episódio, tacado no forno e comido. Mentira, fato comido eu implementei. Eu não lembro disso ter no mangá, mas provavelmente foi pra dar um ar assim, nossa, ai, como somos perigosos e por aí vai. Depois disso, seguindo os episódios seguintes, a gente tem um arco, vamos chamar de arco, do Jack Stripador. A rainha, sim, ela manda um menino de 12 anos procurar o Jack Stripador, tá bom? Tudo bom? O Cheiro e tal, a sua turminha, eles vão numa festa de um cara que eles desconfiam ser o Jack Stripador. Só que ele não era o Jack Stripador, mas ele era um cara que sequestrava mulheres para tráfico humano. Ah, e quem é a mulher que ele sequestrou nesse meio do caminho? O Cheiro. Como assim, meu Cheiro, né, menino? Então, toda oportunidade que ele pode ser sequestrado e vestido de mulher, sempre vai ter nesse anime. Ele estava vestido de mulher para atrair o cara pra, né, ele estripar ele, porque acharam que ele era o Jack Stripador. Mas não, ele só foi tráfico humano mesmo, básico. Aí, beleza, descobriu que não é. Aí descobrimos quem é o Jack Stripador depois. E quando a gente descobre quem é o Jack Stripador, a gente também descobre que existem Shinigamis. Tem demônio, pode ter Shinigami também. O que são os Shinigamis em Kuroshitsuji, né? A mesma coisa. Ah, Deus da morte, babá. Eles colhem as almas das pessoas e todos os Shinigamis, eles têm peculiaridades. Todos eles são míopes, todos usam óculos. Eles têm olhos verdes, que
no mangá fala que são olhos com luzes amareladas, porém eu não vejo esse amarelado em nenhum momento, mas tudo bem. Eu acho interessante que a foice da morte deles não é literalmente uma foice. Cada um tem um utensílio de jardinagem pra ser só a foice. O Shinigami que a gente vê pela primeira vez, que é o Gureru, é assim que eles pronunciam no anime, é assim que eu iria pronunciar, ele usa uma serra elétrica. E eu acho isso muito foda. Aí pronto, vida vai, vida vem, ó, Shinigami, pá, luta... Cheiro não, luta Sebastian com o Shinigami, lá, puff, Madame Red morreu. Quem é Madame Red? A tia do Chihiro. E aí, cemitério, luto, depressão. E aí depois a gente vai ter uns episódios de pão com ovo. Que tem uma parte que acho que isso na verdade acontece antes. O Chihiro é sequestrado por uns bandidinhos que tentam invadir a mansão. Tem um negócio de competição de gelo. Tem uns episódios assim, tanto bostinha assim que a gente não vai nem falar muito sobre. Tem um episódio que aparece a noiva do Chihiro, sim, ele tem 12 anos, aí ele faz 13, que é um episódio de aniversário dele. E a gente conhece a noiva dele, que é a Elizabeth, que, ô menina insuportável, puta que pariu, ela é muito chata. Tem uma parte que a gente conhece menino príncipe Soma, que é um príncipe lá da Índia, que veio fazer não sei o que na Inglaterra, junto com seu mordomo, que é o Agni. Aí o Agni, eles disputa com o Sebastian, uma vibe Masterchef, uma competição de comida, bababá, é bem legal. Aí o que acontece? A partir do episódio 7 dessa temporada, tudo é invenção, tudo é marmotagem, porque nada existe canonimamente no mangá. Essa parte daqui pra frente eu odeio, então eu vou resumir da forma mais chula possível e já terminar essa primeira temporada aqui. Vamos lá. Eles vão pra uma cidade, se não me engano, aí tem um cachorro demônio lá, que perturba o povo lá, beleza. Aí não sei o que, não sei o que. Pachieiro pegou esse cachorro demônio e colocou ele como um cachorro da casa. O Sebastian odeia, porque Sebastian odeia cachorro, mesmo que o nome dele tenha vindo do cachorro antigo do Chihiro, que era Sebastian. Beleza, o cachorro fica lá, aí a gente descobre uma Ângela, uma rapariga, que eu não sei o que ela tava fazendo lá, mas e qual era a relevância dela. Só sei que indo já pro final da temporada, tem uma parte que o Sebastian transa com uma freira, informações aí, se vocês quiserem. A gente descobre que a Ângela, ela tá descomplôzinho com a rainha, ela e um Ângelo, que é um cara que eu não sei o nome dele, mas ele pra mim é a cópia dessa Ângela, então eu vou chamar ele de Ângelo. E aí os dois são anjos. Quer dizer, pelo menos o Ângelo, eu sei que ele é um anjo. Ela, eu acho que ela também é. Enfim, aí era um complô pra fazer, sei lá, restituir o mundo, sei lá o que cacete era pra acontecer, porque era complô da rainha, que ela que tava tramando tudo, não sei o que, não sei o que. A rainha virou uma boneca. O contexto dela virar uma boneca é explicado numa parte que acontece antes, mas eu ignorei essa parte porque pra mim não é importante. Aí o Sebastian, ele briga com o Chihiro, eles ficam no ADR, sendo que o Sebastian tem um contrato com o Chihiro, e esse contrato tem regras, a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, assim. E assim, ele não tá seguindo a regra, o Chihiro pede, chama ele não obedece. Aí eles ficam de briguinha, com doce. Aí a Londres solta fogo, Londres começa a pegar fogo, e é isso, do nada, fogaréu. Aí esse fogaréu era quem? O cachorro demônio, sim, o cachorro demônio de Chihiro, tava atacando fogo em todo mundo. Aí não sei o que, puf, deu tudo certo, matamos os anjos e os caralho, e o protagonista morre. Sim, o Chihiro morre. O protagonista. Na primeira temporada. No final da primeira temporada. E aí acaba o contrato, porque ele vingou a família dele. E o Sebastian comeu a alma dele. Next. Lembra quando eu falei que a partir do episódio 7 tudo é invenção? Então, nada disso existe no mangá, como eu falei. E aí piorou a segunda temporada, porque a segunda temporada inteira, do início ao fim, dos primeiros milésimos até os últimos, não existe no mangá. Nada disso existe. Como o protagonista morreu na primeira temporada, minha teoria é que eles não tinham material pra fazer o anime, aí eles inventaram uma coisa, só que eu não sei porque eles mataram o protagonista, eles cagaram no pau nessa parte. Não sei o que, acho que tá famoso, e aí eles tinham que continuar vendendo, né? Aí eles queriam fazer mais temporada, mas o protagonista morreu e tinha que arrumar um jeito de reviver. Aí essa temporada foi pra isso, pra reviver o protagonista. Só que ele meio que já começa revivido, se eu não me engano. Porque assim, admito a vocês, eu não fiz questão de rever essa porra não, porque eu tenho revolta disso. Mas do que eu me lembro, a gente tem um Alois não, parece um ser, né? O Alois, que é um menino que tem um contrato com um demônio da mesma raça do Sebastian, falei meio estranho, mas tudo bem. E aí, ele tem uma casa que nem o Cheiro, uma mansão, lá, fala com os velhos. Aí ele tem uma empregadinha também. O Cheiro, ele tem uma empregada, ele tem um cozinheiro e um jardineiro. Além do Sebastian e o Tanaka, que é um mordomo geral. Aí esse boyzinho, esse Alois, ele tem o demônio dele, né? Que é um mordomo também, que nem o Sebastian. Aí tem essa empregada e tem uns trigêmeos, que eu acho que era falta de criatividade pra criar personagem. Porque o design dessa empregada é feio. Pra mim, as roupas dela são muito feias. As cores das roupas dela é tudo feia. E não tem nada a ver com a estética da casa, pelo menos na minha visão. Aí os outros empregados, eles têm umas cores de roupa nada a ver, os gêmeos, que aí eles também não estavam com criatividade pra fazer personagem, deram Ctrl-C, Ctrl-V 2 vezes e fizeram eles. Aí, sei lá, gente, eu não lembro o que aconteceu, mas
o cheiro tá morto, mas não tá, e ele morreu, mas aí depois reviveu e virou demônio. Sim, é isso que acontece. Na segunda temporada ele vira demônio, que nem o Sebastian. E como o Sebastian não comeu a alma dele, porque o pacto deles é o quê? Vou ajudar esse menino a concluir a vingança. Quando ele tiver vingado, for vingado, eu vou comer a alma dele. Só que ele não comeu a alma do cheiro. Aí o cheiro morreu e virou demônio. Como? Não sei qual foi o processo. Só sei que ele virou demônio. Só que como o Sebastian não comeu a alma dele, ele tá atrelado ao cheiro pra sempre. Então o Sebastian vai ser um demônio empregado de outro demônio pra vida inteira. Olha que bacana. Terceira temporada. Essa daqui a gente não vai chamar de terceira temporada. Vamos chamar de Book of Circles, que esse é o nome da temporada. E um adendo aqui. A partir do capítulo 24 do mangá, a gente já está em Book of Circles. Então a gente teve esses caras desses episódios todos, os episódios pão com ovo, os episódios farofa, uma temporada inteira não existente, pra chegar em Book of Circles, sendo que a gente já poderia ter chegado em Book of Circles há muito tempo. E só agora a gente chegou numa terceira temporada. Nessa temporada, o traço deu uma melhoradinha nos personagens, eles estão visualmente mais bonitos. É uma investigação num circo. A rainha falou, ó, tem um circo estranho, vai lá investigar. Porque tudo que a gente vive nesta porra desse anime é pedir da rainha. A rainha não tinha virado coisa na primeira temporada? Tinha. Boneca, né? Pois é, não é mais. O que aconteceu no meio desse caminho, não sei. O cheiro também não tinha virado demônio? Pois é, morreu também essa parte, porque não existe essa parte dele ser demônio em nenhuma outra temporada. Esse fator, ele morre da parte de Book of Circles, não existe, porque não é canônico. A partir dessa terceira temporada que eles começaram a fazer as coisas direitinho. Vamos seguir aqui o baile. O cheiro pra investigar lá o circo, ele vai junto com o Sebastian como pessoas que querem trabalhar no circo. E a missão deles em si é investigar umas crianças que estão desaparecendo por conta desse circo. Aí, pra isso, eles se fantasiam não, eles criam uma persona de pessoas que querem trabalhar lá no circo. Aí eles vão lá, né, o Cheiro e o Sebastian, não sei o que, bibibi, vamos trabalhar no circo, lá. Aí eles vão, fica infiltrado e pra descobrir as coisas e pá. O Sebastian tem uma cena que ele faz um amor caliente com uma mulher pra pegar informações, porque ele gosta desse tipo de coisa, ele é um safado. Tem as ceninhas, tipo assim, deles treinando no circo, deles conhecendo as pessoas no circo. Aí tem os problemas de como é viver no circo. Aí um dos Shinigami aparece lá, o William, que ele aparece na primeira temporada, mas eu não citei ele, eu acho. Esqueci. Eu acho que eu citei? Sei lá, acho que não. Enfim. Aí ele aparece lá também como se estivesse investigando, ele tá infiltrado lá também. Aí eu não lembro qual era o propósito dele tá lá não, tá, galera? Provavelmente era pra falar sobre as crianças desaparecidas também, possivelmente, não me recordo. Pulando uma boa parte, assim, das investigações e tudo mais, a gente descobre que o vilão, ele é meio que fissurado no Shiero. Ele conheceu o Shiero quando o Shiero era uma criança, tá? Um neném. O Shiero ainda é uma criança, né? Vamos deixar isso claro. Mas o Shiero menorzinho. Aí ele conheceu o pai do Shiero. Aí ele tinha meio que eu vou falar um crush no pai do Shiero, porque eu não sei que fascínio ele tinha com o pai dele, não. Aí ele tinha uma admiração pelo pai do Shiero. E aí, eu não sei como, ele arquitetou todo um evento, assim, pra ele conhecer o Shiero. Aí ele sabia que o Shiero ia lá ver ele, não sei como. Aí ele fez um espetáculo pro Shiero. E como era esse espetáculo? Ele pegou todas as crianças que ele sequestrou, ele fez elas de bonecas e eles faziam o que ele queria. Eu não lembro como é que funciona essa parte, eu esqueci. Mas aí, como ele controlava essas crianças, elas faziam coisas de circo. E aí, as consequências de fazer algo sem ser treinado antes num circo é doloroso. E apenas uma vez na vida. E aí o Shiero fica puto. Só que ele fala, não, meu amigo, eu tenho um espetáculo mais foda pra você. Vem aqui. Aí eles vão pra uma salinha. O Shiero apontando uma arma pra cabeça dele, porque ele é poucas ideias. E aí o cara, ele remontou o cenário, assim. Ele montou um cenário. É idêntico ao lugar que o Shiero foi sequestrado quando ele foi levado pra seita. Recapitulando um pouco essa parte da seita que eu falei lá no início. Quando a família de Shiero morreu, eles tacaram fogo na mansão da casa deles. Aí morreu o povo lá. E aí o Shiero, ele foi sequestrado. Só que aí o Shiero, ele ficou sequestrado e já não foi usado não. Ele ficou preso numa cela. Ele ficou comendo que nem bicho. Ele viu outras crianças que ficavam na mesma celinha que ele. Não era uma cela não, gente. Perdão, era uma gaiola. Ele ficava numa gaiola com outras crianças, passava fome. Aí ele comia que nem porco, comia serragem, assim, enfiando todas as coisas na boca do menino. Umas outras crianças morriam. E aí eles pegaram ele e iam, tipo, sei lá, ele ia furar o bucho dele. Nesse momento, o Shiero, ele meio que largou
negou a crença dele em Deus. Não sei botar as palavras certinhas aqui bonitinho, mas ele meio que se desprendeu da crença de Deus e acabou invocando o Sebastian, que é um demônio. E aí ali eles firmaram um contrato. Aproveitando esse embalo, vamos logo especificar o que é o contrato deles. O contrato deles é o seguinte, tem 3 regras, onde essas regras são: o Sebastian, ele tem que proteger e nunca trair o Shiero. Elliot, isso são 2 regras, mas o Shiero colocou isso como uma. Sebastian tira onda com ele, mas ele aceita. Vou fingir que não estou vendo o que você está tentando fazer. A outra regra é obedecer incondicionalmente. Incondicionalmente. Essa regra específica, essa e a outra, é porque o Shiero, ele ficou muito receoso com questão do demônio meio que fazer contrato com outras pessoas enquanto está com ele, dele tentar fazer coisas por vontade própria sem o Shiero mandar. Essa questão de proteger pra ele não ser sequestrado de novo, porém ele sempre é sequestrado, mas ele sempre salva, então compensa, sei lá, vai que. A outra regra, a terceira e última, é não matar o Shiero, porque o Shiero, ele não confia nesse demônio. Porque vai que ele queira acelerar um pouco o processo e comer a alma dele, não é mesmo? Eu acho muito, muito correto esse contrato, tá? Um menino de 12 anos traumatizado foi muito esperto. Como o Shiero passou por maus bocados lá naquele lugar, quando ele viu o lugar recriado, né, que é idêntico ao lugar que ele sofreu, ele começa a passar mal, ele vomita, ele fica doido da cabeça, nananã. Aí ele mata todo mundo mesmo. Ele fala assim, foda-se, morra você, morra as crianças, taca fogo nesse lugar. E taca fogo no lugar mesmo, foda-se, queima o circo inteiro. No meio desse rolê, quando o Shiero tava com esse cara, ele tava junto com um outro boyzinho que ele cuida do circo, que é o Joker. A trupe do Joker, nesse exato momento que estava acontecendo essas conversas e lá, eles estavam indo, né, os parceiros do Joker, lá na casa do Shiero, lá na mansão dele. Eles estavam indo lá destruir a mansão, matar todo mundo, bibibi. Só que eles não sabiam que os empregados de Shiero Phantom Raiva não são pouca bosta. Lembra que eu falei, né? É o Tanaka, aí tem um jardineiro, um cozinheiro e a empregada. Só que eles não são simplesmente cada um suas funções, não. São pessoas especiais. Tem toda uma lore. No mangá já tem a história dos 3. No anime já falou a história do Fini, mas não mostrou a história dos outros. Mas no mangá tem. É bem bonitinho a história deles. Todos têm uma história legal. Resumidamente falando, do Fini a gente se aproxima mais depois. A Mei, que é a empregada, ela é uma chinesa que o Shiero contratou porque ela estava tentando matar ele. Aí ela não conseguiu. Aí ele contratou ela como empregada, porque ela tem uma visão muito boa. Ela é sniper, papapá. O cozinheiro, que eu tenho dificuldades de lembrar o nome dele, o momento. A escrita do nome dele é Baldo, mas provavelmente no japonês fala Barudo ou alguma coisa assim. Então vamos chamar ele de Barudo, foda-se, né? Assim, perdão. A história dele é que ele era um fazendeiro que vivia numa vida normal de fazendeiro. Aí teve guerra, matou a família dele inteira. E aí ele falou, então foda-se, vou matar todo mundo. E aí ele começou a virar soldado e lutar na guerra. Aí meio a fome e o caos, foi contratado. Ele foi falar, você quer morrer de fome ou você quer trabalhar pra isso? Aí ele foi trabalhar com eles como cozinheiro. E o Finia, como a história dele, a gente vai falar um pouco mais pra frente, eu só vou dizer que ele é um experimento. E o Shiero resgatou ele. Beleza. Aí o Tanaka, que ele... Ai, bati no microfone, perdão. O Tanaka, que é o empregado que já era da família, a gente não sabe muito sobre. Pelo menos não lembro de ninguém ter falado da história dele antes. E ele luta com espadinha. É legal. Como os empregados do Shiero são pica, eles matam todo mundo. Queimou o circo e é isso. Acabou. Só que tem um personagem na história que se chama Snake. O Snake, ele é um carinha que ele não controla cobras. Ele é meio humano, meio cobra. Eu não sei exatamente se ele é meio humano, meio cobra. No mangá tem a história dele. Eu li recentemente, mas eu não lembro agora de cabeça. Mas ele foi criado como se fosse uma cobra. Ele tem essa familiaridade com as cobras. Ele entende, escuta as cobras, nananã. Como ele foi criado como um bicho, como uma cobra, ele, entre aspas, não fala. Então, quando as pessoas conversam com ele, ele fica falando como se as cobras estivessem respondendo. Ele só fala desse jeito. Ele nunca falou por conta própria. Mas, enfim, eu achei ele um fofo. Ele não estava envolvido com nada. Todo mundo da trupe do circo estava envolvida, menos ele. Ninguém incluía ele em nada. E aí o Shiero ficou com dozinha e falou, tá sendo empregado? Bora! Aí ele pronto, ele foi e começou a trabalhar com o Shiero. Qual a função dele na casa, eu não lembro em si. Eu acho que ele é só um funcionário, acho que o mordomo ele não é, mas ele deve ser só um empregado que nem a Meiring. Meiring. Eu falei Meiring, meu Deus. Pra finalizarmos o Book of Circles, por que os personagens faziam isso? Esse cara, que era o dono do circo, que eles chamavam de pai, eles foram enganados por esse cara. Inicialmente, esse cara acolheu essas pessoas quando eles eram mais novos, quando eram crianças, que eles eram mendigos, eles não tinham onde morar, alguns deles não tinham certas partes do corpo, ele restaurou essas partes do corpo pra eles, né, dando próteses. Só que essas próteses não eram feitas de um jeito muito legal. Foram meio que obrigados a fazer o que eles faziam porque eles achavam que era por uma boa causa. Aí eles foram enganados o tempo todo. E aí eles
também achavam que tinha uma casa, como se fosse um orfanato, com as outras crianças, com as outras pessoas que o velho resgatava, só que na verdade essa casa nunca existiu. E aí o Chihiro foi investigar sobre isso, aí tem a cena lá dele numa casa assim, destruída, que nunca existiu, e aí ele fica rindo, ele começa a surtar, ele começa a coringar e ficar rindo do povo, que todo mundo morreu. Porque por algum motivo ele achou engraçado as pessoas do circo lutarem tanto e terem tanta esperança em uma coisa que nunca existiu. E aí, né, o Chihiro tem seus traumas aí, seus tic-tac na cabeça, ele só engraçado, ele é só cômico, ele deu umas boas gargalhadas. Antes de ir para a próxima temporada, a gente vai ter que, pra seguir a ordem cronológica, falar de Book of the Atlantic e Book of Mother. Seguindo primeiro pro Book of Mother e depois Book of the Atlantic. Book of Mother, ele foi adaptado de forma animada como OVA. E ele é uma vibe meio investigação mesmo. Aquela vibe, estamos várias pessoas numa casa, uma pessoa morreu e só alguém aqui é o assassino. Aí fica descobrindo que é o assassino. Pronto, é só isso. Não tem muita coisa assim não. É irrelevante. Já o Book of the Atlantic, ele é mais legal. Ele é um filme e ele tem muita informação bacana. Oi, gente! Então, eu não fiz um vídeo especial de Natal pra vocês, perdão. Mas esse vídeo aqui vai estar saindo no Natal, por quê? Porque eu quero. E esse vídeo vai ser a parte 1, porque eu falei muito. Eu fiz também um resumo muito grande de Kuroshitsuji, porque eu gosto muito da obra. Então quis falar muito. Então ele vai ter uma segunda parte que eu não sei quando eu vou postar, pra ter em janeiro. E se vocês querem acompanhar a segunda parte, é só esperar, me siga, comenta. Ok? Muito obrigada a todos, compartilha pra mais pessoas verem. E é isso, espero que vocês tenham um excelente final de ano. Desculpa a baixa frequência, não desenho mais aparentemente, porque eu nunca mais fiz desenho. Mas eu pretendo sim fazer novos desenhos pra gente ter mais vídeos. Então, por favor, não desistam da minha pessoa. Um beijo pra todos vocês, boas festas, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para nós outros. Beijinho aí no coração de vocês.